Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. E estamos começando mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca, seu apresentador. E hoje nós vamos falar sobre perícia de trânsito. E também nós vamos gravar hoje para o Sim de Perito Podcast, que é nosso parceiro aqui, né? Nosso co-irmão. E hoje nós temos um perito que trabalha na área de trânsito. É um perito oficial criminal que atua em várias áreas, mas hoje está especificamente na área de trânsito. Joel Oliveira, nosso amigo e perito, que ele mesmo vai se apresentar e vai falar como que ele entrou nessa vida de perito, o que ele faz como perito de trânsito e quais são os benefícios de ser um perito e também os ônus, né? Quais são os obstáculos, as dificuldades que o perito enfrenta no dia a dia, principalmente nessa área de trânsito. Falar um pouco sobre o comportamento dos condutores, né? Se o pessoal está dirigindo bem aqui na nossa capital e no Brasil. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente. E aí, João, quem é você, o que você faz e por que você se apaixonou por essa área de perícia criminal? Muito bom dia, Silvio. Bom dia a todos os espectadores. Bom, é uma história longa, mas a gente pode falar um pouquinho dela, né? Então, como você disse, a minha formação é engenharia ambiental, né? Aí eu me enveredei nessa área de perícia, inicialmente perícia de, né? Clínico geral. Clínico local geral. de crime. E acabei gostando mais dessa área de trânsito, né? Quer dizer, eu tenho preferência de estar na rua, né? Eu gosto de perícia, mas eu não gosto muito de ficar em escritório, aquela coisa. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de... Gosta do movimento, da ação. Sim, exatamente. E a perícia de trânsito, ela consegue reunir isso, né? Você tem um trabalho, né, que você faz, trabalho de escritório, de análise, de exame, do que você foi coletado, e tem o trabalho, né, de rua, o trabalho de campo. Então, assim, eu me apaixonei pela área, eu gosto do que faço, né? Logicamente, como você disse, tem os ônus, né? Mas a gente precisa estar diminuindo esse ônus de forma que você consiga usufruir da... Você sempre quis ser perito ou aconteceu assim por acaso? Rapaz, na verdade a perícia surgiu na minha vida assim de uma forma inesperada, né? Eu não sou tocantinense, né? Mas a minha graduação foi feita aqui na UFT. E aí, na época de férias, eu estava retornando para minha cidade, num ônibus interestadual. E aí, quando o ônibus estava saindo da cidade de Palmas, ali para rumo a Porto, aí quando eu olhei na janela do ônibus, que o trânsito estava um pouco lento, né? Eu olhei, aí visualizei ali, tinha um acidente e a perícia estava sendo feita no local. Eu olhei ali o perito, né, fazendo fotografias, medições, olhando aqueles detalhes, eu olhei assim, aí acendeu aquela vontade, assim, eu falei, nossa, que coisa legal, eu gostaria de trabalhar nisso. Só que ao mesmo tempo veio aquela coisa assim, eu falei, nossa, deve ser um caminho assim, muito longo, tem muito chão ainda. E aí, esqueci, né, daquela vontade, passou por enquanto. E aí terminei minha graduação, né, antes de terminar a graduação eu já tinha passado em concurso, né, só que para administrativa, já que eu não tinha terminado a graduação. E aí, terminei a graduação, comecei a estudar para concursos na área policial, né? Estudando, me dedicando ali aos estudos. E a pretensão era o concurso para a Polícia Federal. Eu ia fazer para agente da Polícia Federal, que era o concurso, né, para o qual eu estava me preparando. E aí abriu o edital para o concurso, né, da perícia, o concurso de 2014. Falei, já que eu estou estudando para a carreira policial, eu vou fazer isso aqui, né, logo aqui. E aí eu me direcionei para esse concurso, estudando as áreas específicas, né, planejando para fazer. E aí fiz, né, e fui aprovado,
né? Fiz todas as etapas do concurso. Aí no curso de formação, um dia lá, aí eu lembrei, falei, nossa, naquele dia lá, olha onde que eu estou. Realmente Ficou no subconsciente. ficou. Acho que não consegui. Aí talvez foi te empurrando Sim, através do exatamente. subconsciente até você ir para a E área, né? assim, graças a Deus deu tudo certo. E aí eu me vi, né, realizando aquela vontade, aquele desejo que, né, tinha surgido naquele dia. E o seu período de estudos, assim, você teve que fazer uma dedicação muito grande, extra, no concurso? Você sentiu mais facilidade por ser da área de engenharia? Embora tem muita gente que pensa que engenharia ambiental vai mexer só com planta e tudo mais, engenharia ambiental tem muita na área de exatas também, né? Muitas disciplinas. Isso. As engenharias, de uma maneira geral, mais ou menos 50% são equivalentes, né? Os outros 50% é que começa a ir para a área do específico, né? E assim, especificamente sobre o meu preparo para o concurso, assim, lógico, cada pessoa tem alguma forma que se adapte melhor, mas eu prezei pela qualidade do estudo. Então, assim, ao invés de ficar 8 horas, né, trancado ali estudando, eu preferi fazer um planejamento e adotar uma disciplina. Eu tenho que estudar 4 horas por dia? Ok. Eu vou estudar 4 horas por dia com qualidade. Eu não deixei de ir para o futebol, eu não deixei de sair, só que eu tinha 4 horas para estudar. Então, os amigos chamaram para ir para o futebol. Eu fui, só que aí eu tinha aquele compromisso, né, de seguir à risca aquele planejamento. Eu estou devendo 2 horas, eu tenho que pagar aquelas 2 horas. Então, para que não houvesse acúmulo de conteúdo a ser estudado. Porque quando você percebe que está chegando, aproximando a data da prova e você vê que tem muito conteúdo a ser estudado, isso pode gerar um efeito psicológico não benéfico para a tua prova. Então, assim, quando você tem um planejamento, eu tenho que estudar essa gama de conteúdos e você se planeja, você fica mais tranquilo e o teu psicológico fica mais... né? Então, assim, a minha forma de estudar foi essa. Logicamente que cada um tem mais equilíbrio, né? Equilíbrio. Acho que a qualidade é melhor você estudar. Eu penso que é melhor você estudar 1 hora com qualidade do que 4 horas sem nenhum critério. Exatamente. Muito bom. E depois você entrou na perícia, você trabalhou no local de crime em geral, né? Já foi aqui em Palmas mesmo ou em outra? Não. A minha primeira lotação foi no município de Gurupi. E lá, assim, é o clínico geral. Lá você atende, você sai de um local, você atendeu um crime de morte violenta, um homicídio. Você sai dali e vai atender a um acidente de trânsito. Depois você vai para um crime ambiental. Você vai atender uma perícia de uma árvore que é protegida, que foi derrubada. Enfim, você fica circulando entre essas várias modalidades de perícia. Faz o que tiver. Tá. E aí, mas assim, o trânsito foi uma escolha sua ou você acabou indo para lá e gostou? Você já tinha esse interesse depois que você entrou na perícia? Não, eu quero atuar especificamente em trânsito, ou foi algo que ocorreu de forma aleatória? Então, nesse período que eu fiquei fazendo todos os tipos de perícia, é interessante porque você consegue se identificar com algumas áreas, alguns tipos específicos, né? E assim, eu percebi que de fato eu gostava das perícias de trânsito. Por quê? A perícia de trânsito você trabalha, lógico, com elementos, né, da engenharia, da física. Você vai colocar em prática muito daquilo que você estudou até no ensino médio, na tua graduação, que às vezes você pensava, isso aqui eu vou usar em quê? Qual momento da minha vida eu vou estar utilizando isso aqui? Então, na perícia de trânsito, você pode estar aplicando esses conhecimentos de física, né, das engenharias. E também outras áreas de conhecimento, porque, por exemplo, você pode ter, por exemplo, uma marca de arrasto, né, e você tem que ter, às vezes, um mínimo conhecimento, por exemplo, de biologia, de tecido, para tentar identificar. Aquela marca de arrasto, por exemplo, foi o quê? Foi do pele humana?
foi de uma fruta, um galho, um tronco de árvore, alguma coisa que arrastou e produziu aquilo ali, e como que, né? E, enfim, embora seja perícia de trânsito, dependendo do local, você pode necessitar de alguma... De outros elementos, Sim, né? outros de elementos. outras áreas. Exatamente. Até porque muitas vezes as pessoas podem tentar simular um acidente quando na verdade foi uma coisa proposital, né? Exatamente. E esse, assim, um dos pontos, assim, uma das coisas mais, assim, bonita da perícia é que o perito, ainda mais quando ele ganha um certo nível de experiência, ele consegue identificar que houve, às vezes, uma tentativa ou uma manipulação de alguns elementos visando confundir. Então aí ele já acende uma luz amarela e ele passa a fazer com atenção redobrada, porque, olha, pode ter havido aqui uma tentativa de ludibriar, de levar o perito a erro. Então existe interesse, né, de que a perícia não chegue a uma conclusão ou que chegue a fatos que possa ajudar numa eventual responsabilização, né, de alguém. Então é isso. E eu estava aqui refletindo sobre sua trajetória, né, como perito e tudo, e muita gente às vezes pode estar assistindo e não sabe exatamente o que um perito de trânsito faz. O que o perito da área de trânsito, na verdade, você fala assim, perito de trânsito, mas na verdade é um perito oficial criminal que trabalha na seção de crimes de trânsito, né, para desvendar os crimes de trânsito. O que faz o perito criminal nessa área? Bom, a função típica do perito, o perito criminal, que é um perito oficial, né, é um perito concursado para atuar na área criminal, área de crimes de trânsito, que são os crimes que estão prescritos na legislação, certo? Existe, às vezes as pessoas confundem, existe a figura do assistente técnico, né? Assistente técnico pode ser qualquer pessoa com alguma formação, conhecimento na área, que ele pode atuar no sentido de ajudar o seu cliente, a defesa do cliente, uma das partes, né? E aí ele solicita a nomeação pelo juiz, e o juiz, né, faz aquela nomeação. Então ele passa a assistir o seu cliente, o advogado, a defesa do seu cliente. Então, nós, peritos criminais, nós somos concursados, né, para atuar na área de crimes, né, de crimes. E aí, os crimes de trânsito é um dessas esferas de atuação. Então, a gente atende a locais em que ocorre um evento, um sinistro, e aquele evento, ele pode, né, apresenta elementos que configura algum dos crimes que está na legislação de trânsito, seja uma colisão em que houve vítima de lesão. Uma colisão em que o condutor apresentou sinal de embriaguez, né? Uma colisão que teve como resultado óbito de algum ocupante ou de terceiro, né? Então, assim, qualquer sinistro de trânsito que tenha resultado que pode se enquadrar como crime, nós fazemos a perícia do local. Logicamente que aí tem alguns desses locais em que o crime ali são crimes incondicionados, mas a grande maioria que a gente atende são chamados crimes condicionados à representação do ofendido. Então, se ninguém for até a delegacia representar, você não vai... Sim, a perícia ela é realizada para resguardar um direito de representar criminalmente, né, de quem tenha direito de representar criminalmente. Então, nós fazemos a perícia desse local e aí, caso haja representação criminal, ou seja, caso haja desejo de que o Estado atue no sentido de apurar responsabilidade criminal, né, aí o laudo vai ser confeccionado. Mas a perícia tem que ser provocada. Tem que ser provocado, exatamente. Você não faz porque você quer fazer. Isso. Tem que ser provocado por uma requisição de uma autoridade competente. Exatamente. O Estado ele automaticamente não vai instaurar nenhum procedimento, nenhum TCO, nenhum inquérito, nem vai virar um processo criminal de forma automática, né? Salvo quando é os casos de vítima fatal exatamente. Ou gravíssimo, né? Sim, exatamente. Tá. E aí você faz essa investigação científica, né? Utilizando
algumas metodologias científicas, alguns critérios técnicos, né? O que o perito de trânsito ele precisa ter de qualificação, de formação ou de habilidades para poder executar esse trabalho com maestria? Bom, primeiramente, logicamente, ele precisa fazer o concurso e o Estado ele tem a lei, que é o plano de PCCR, né, da perícia oficial, e lá tem as áreas de formação, né, que são formação em nível superior, com as áreas, né, que pode concorrer, né, a vaga para perito. Então, ele sendo aprovado, é necessário que ele tenha conhecimento de física, né, das áreas de matemática, as áreas de engenharias. Por quê? Noções de legislação de trânsito. Exatamente, sim. A noção de legislação de trânsito embora né? é secundária, porque ele vai, antes de atuar, ele vai passar por um curso de formação. Então, nesse curso de formação lá, que na sua grande maioria é ministrado por peritos já experientes, com know-how na área, consegue passar as informações necessárias, né, para que ele consiga atuar. Mas é interessante que tem uma certa afinidade com exatas. Com exatas, porque acidente de trânsito... Você cálculos físicos e matemáticos. Interação física. Então, muitas vezes você chega num local de acidente que teve ali uma colisão forte, né, ou um dispêndio ali de muita energia, você chega lá, tá aquele monte de fragmentos espalhados, deformações em todos os sentidos, um veículo com a frontal virada para um lado, o outro tombado, o outro mexido, aí você olha assim e pensa, o que aconteceu aqui, né? Aí você começa, né, a raciocinar. Logicamente que você trabalha dentro de um método para iniciar seu trabalho. Você não pode chegar... Quase que um trabalho mental de retroação no tempo, né? De retroagir o tempo para ver o que foi acontecendo em cada... Sim, você começa... esse dano aqui foi causado por um esforço nesse sentido. Ok, mas... Aí você vai, olha um outro veículo lá... Não, esse dano aqui não é compatível com aquele dano que está lá. Aí você já vai... Aí você começa a montar o quebra-cabeça, você começa a observar... Reconstituir aquelas exatamente. Aí no etapas. Final da perícia, você tem que ser capaz, né, de entender o que aconteceu e, né, mais do que entender... Explicar. Ter elementos materiais para você colocar no teu laudo, para que fique de forma inequívoca como que aconteceu o acidente. Porque não basta você entender para você precisa demonstrar. Tem que ter os elementos materiais para provar para as pessoas, detalhe por detalhe, por que você chegou naquela conclusão. Né? Você tem que reconstituir tudo aquilo ali. Né? Sim, e oferecer também, a partir do momento que você apresenta as provas materiais, você também oferece você também oferece a oportunidade para que as partes exerçam, quem estiver sendo, né, acusado de ser responsável, possa exercer a ampla defesa, né? Então, olha a importância da perícia. Ela garante que todos consigam exercer o seu direito à ampla defesa. E de outra forma também aqueles que foram vitimados ou seus familiares foram vitimados possam exercer o direito à justiça, né? Exatamente. A gente esclarece a verdade para que as pessoas, cada um, use de acordo com a sua necessidade. Sim. Ali, né? É porque a gente leva, o objetivo nosso, primeiramente, tornar permanente os elementos, os vestígios, os elementos materiais ali, para que ele não... Perpetuar no tempo, exatamente. Né? Então a gente busca, através dos vestígios, através do que é observado no local ali, o mais próximo da verdade dos fatos. E aí cada um atua em cima do que está ali trazendo a verdade dos fatos, seja para se defender ou seja para buscar o seu direito de reparação. Então aí está aí a coisa bonita da perícia, né? É porque assim, às vezes fala, quando você pensa... a importância da perícia para a justiça. Na verdade, a justiça começa com a perícia bem feita. Né? Porque tudo que vai decorrer dali,
se for uma perícia bem feita, ela vai poder ser exercida, seja ampla defesa, seja quem de direito cabe a acusar, quem... Então, assim, uma perícia bem feita, ela é início da justiça feita, né? E a gente está vendo aqui imagens de trânsito, né? Eu fiz questão de deixar aqui rolando imagens de um trânsito até tranquilo aqui, né? Em alguma grande cidade do Brasil. E aqui na nossa cidade, né? Nós estamos hoje na capital do estado de Tocantins, Palmas. Como é que está a sua visão como um especialista? O pessoal dirige bem, o pessoal está, pela quantidade de veículos circulando e a quantidade de acidentes que você atende. Eu queria que você falasse duas questões. Como está a educação e a habilidade do motorista aqui na nossa capital ou em outros lugares que você queira citar? E o que você acha, aliás, o que você acha não, né? O que você tem visto, né, analisado nos seus casos que você tem atendido, quais são as maiores causas de acidentes com vítima? Bom, espero que o pessoal não fique, né, bravo comigo, né? Mas, assim, o palmense, assim, de uma maneira geral, na média, ele não está dirigindo bem. Ele não tá, muito acidente, né? Assim, eu falo pelo que eu observo no dia a dia. No dia a dia do trânsito. Porque, assim, pelo volume de veículos que nós temos aqui, nós ainda pode-se dizer que somos agraciados com vias boas. Para qualquer ponto aqui que você pretenda ir, você tem N opções para ir. São vias largas, logicamente que algumas, o piso asfalto não está em excelentes condições, mas, né, também não... Na média está bom, né? Sim, sim. Então você tem vias largas, avenidas amplas, até nos bairros, né, mais afastados que você vai, as vias estão boas. Então o que acontece? O que se observa muito no dia a dia? Muitos dos condutores, eles não sabem usar, eles não fazem as regras básicas de circulação. É um exemplo assim que, assim, às vezes eu falo assim, chega me dói assim quando eu vejo. Você está vindo na rodovia, por exemplo, vindo na rodovia, aí você vai adentrar para a interna da cidade, ou seja, você vai fazer um retorno. Fazer uma conversão, um retorno. Isso. O que acontece? A rodovia com piso asfáltico excelente, né? As faixas de circulação sinalizadas. Aí quando você chega próximo ali, você tem aquela alça de desaceleração. Para que serve aquilo? Para você sair do leito da via, que entende que ser um fluxo mais perigoso, e você vai para aquela alça ali, que é mais seguro. Você vai diminuir a tua velocidade quando para ali, poder fazer a conversão. Sim, você tem um trecho para você diminuir a tua velocidade com segurança. Aí o que você vê muitas pessoas fazerem? Está vindo numa rodovia, que é um fluxo mais rápido. Quando chega já na iminência de fazer, ela pega simplesmente, dá a seta, achando... Eu falo que a seta não é um direito adquirido. Ela não é um campo de força. A seta é a informação, é um pedido né? Então, assim, você ligou a seta, você precisa guardar aqui a sua uma intenção. pretensão, uma intenção, não é um direito. Eu liguei a seta. Não é direito adquirido. Não é porque você ligou a seta que te deu o direito de fazer a conversão de imediato. Exatamente. Então, vejo muitas pessoas... Tem que verificar a segurança, né, anterior. E aí, o que acontece? Do outro lado, quando ela novamente vai adentrar, né, no leito da rodovia, tem uma alça de aceleração, né? Para que serve aquilo? Para teu veículo vai estar posicionado em paralelo com a via, com o retrovisor ali, você consegue visualizar o fluxo que está vindo, certo? E você acelera. Quando você adentrar o leito da via, você está em uma velocidade compatível com o fluxo. Ou seja, você entra em segurança. Então, o que as pessoas, que eu vejo muito fazer, e às vezes acaba gerando uma fila de veículos, porque o indivíduo ele fica ali atravessado, esperando uma oportunidade para ele atravessar e ir para a última faixa. Exatamente. Faixa da esquerda. E você percebe que tem uma distância entre
essa alça de aceleração. E o às vezes risco, né, de uma colisão transversal ali. não, já atendi, inclusive já atendi casos fatais nesse sentido, né? Não é por acaso que às vezes em algum desses retornos tem uma lombada eletrônica, né? Então assim, e os condutores que estão no fluxo da rodovia, o trânsito é uma colaboração. Eu falo que o trânsito ele é uma dança. O trânsito é uma dança. Se todo mundo, você precisa entender o que o outro tá, se todo mundo dançar bem, não tem acidente, né? O problema é quando alguém Se todo mundo estiver no passo certo. no passo certo, não vai ter acidente. Então, se você percebe que tem um veículo na alça de aceleração pretendendo adentrar no fluxo da rodovia, mude de faixa e permita que ele entre na primeira. Tem condutores que fazem acelerar, né? Então, assim, o trânsito, se todos... É um contrassenso, né? Eu vejo, quando a pessoa está num cruzamento com semáforo, dá um amarelo, ele acelera. Ele deveria reduzir, né? E quando abre o sinal, o cara sai bem devagar, né? Ele faz o contrário do que é esperado. Você tem que acelerar mais para você sair logo do cruzamento. Exatamente. Já que você falou em cruzamento, tem uma questão que eu observo muito e às vezes eu posso até afirmar que a grande maioria dos condutores desconhece esse fato, que é o quê? Por exemplo, na Teotônio, são 4 faixas de rolamento, certo? Então, no Código de Trânsito, né, qualquer um que tiver curiosidade pode pegar lá, quem está circulando naquela primeira faixa da esquerda, ao aproximar um veículo ali do seu veículo ali e sinalizar que pretende passar, às vezes não precisa nem sinalizar, o fato dele já aproximar, assim, você tem que dar passagem para ele. Porque se você não fizer Independente da velocidade. Independente Aí a isso é pessoa pensa, infração. eu tô no limite de velocidade, ele que espere. Só que aí é que tá. E não pode, né? O Código de Trânsito não tem expressamente proibido que você não pode A pessoa andar. pode estar socorrendo alguém, pode... E no próprio Código de Trânsito, Pode ser uma viatura. se fosse proibido assim de forma tácita que você não pode circular em velocidade acima da regulamentar, seria proibido a ultrapassagem. Como é que você faz ultrapassagem? Você precisa impulsionar o teu veículo em velocidade superior ao outro veículo para que você consiga ultrapassá-lo. Então, e outro detalhe, a pessoa fala, eu estou dentro da velocidade, eu não vou sair. Só que você não é agente de trânsito, e até se você fosse agente de trânsito, não te caberia regular a outra pessoa pelo velocímetro do teu veículo. Existem outros fatores. Até equipamento para te aplicar uma multa de velocidade, ele precisa estar calibrado. Agora imagina você se basear, vamos supor que você é um agente de trânsito, você querer regular a velocidade do outro pelo velocímetro do teu veículo. E mais que isso, está lá como uma das infrações de trânsito, é você deixar de oferecer passagem. E aí entra uma outra questão, que é o fator humano. Você não conhece as necessidades do outro, que está às vezes na mesma via que você ali. Às vezes uma viatura, que viatura às vezes ela é descaracterizada, gente. Já aconteceu comigo. Eu estava retornando de uma viatura descaracterizada, né? O indivíduo, eu precisava, né, passar, a viatura ia precisar viajar, eu precisava chegar logo, lógico que eu estava dentro da velocidade regulamentar, mas, né, eu pedi passar porque ele estava muito devagar. Eu dei uma piscada de farol, né, por algumas vezes, para que ele visualizasse que eu estava querendo passar, porque ele estava bem abaixo da velocidade da via. Ele simplesmente diminuiu a velocidade dele, né? Aí o que eu fiz? Eu tive que acionar as luzes da viatura, aí que ele percebeu que era uma viatura e saiu da frente. E aí, voltando ao caso como eu falei, às vezes, se você tiver socorrendo uma pessoa para levar ao hospital e você passou em todos os semáforos vermelhos, você apresentar depois as provas de que você estava, as tuas multas serão anuladas.
Então, é possível justificar, é possível que você transite em velocidade em algumas situações. Então, não é você, eu falo assim, o condutor, usuário da via. Você não é o fiscal de trânsito, né? Sim, inclusive você está incorrendo em infração de trânsito quando você faz isso. Você está achando que Então, é que nem fala na Bíblia, né? Você está apontando o cisco no olho do outro com a trave no seu olho, né? Então, você às vezes nem conhece a legislação de trânsito. Você acha que esses acidentes têm acontecido muito por falta de conhecimento da legislação de trânsito? A pessoa tira a habilitação ali, sabe regras básicas, depois esquece ou nem estuda direito. E depois ela vai dirigindo no automático sem nem conhecer as normas de circulação? O que eu observo é que acho que muita gente pensa que as principais causas de trânsito a causa é a velocidade. Só que na sua grande maioria, quando tem velocidade acima da regulamentar, a velocidade ela acaba ficando como um majorante do resultado. Assim, potencializa os danos, exatamente. Mas assim, a grande maioria dos acidentes, né, falando, né, dos atendimentos que eu faço, que eu tenho observado, é a imprudência, a falta de conhecimento de norma de circulação e, logicamente, desatenção. Em alguns casos, assim, a gente não pode atestar que às vezes era o uso celular. Estava usando o celular. Porque a gente não tem como. Mas desconfia que tinha algo ali que tirou quase que totalmente a atenção, né, em alguns casos. Mas não é uma subjetividade, né? Assim, mas você não sabe exatamente o que ocasionou, mas você vê claramente pela parte técnica ali que não faz sentido se não fosse uma dessas. Exatamente, porque a gente trabalha com materialidade. A gente não pode trabalhar com subjetividade. Subjetividade fica na fase de oitiva, na defesa, exatamente. A outra investigação circunstancial que não é a investigação científica, né? Mas assim, a grande maioria, eu falo, o carro-chefe é a imprudência mesmo. É a imprudência, a condução sem a devida atenção, a negligência, né? Principalmente quando envolve, e a grande maioria aqui envolve motocicleta. Essa é uma coisa que... Você acha que o motociclista aqui ele é muito imprudente ou são os dois, né? Às vezes o outro veículo maior não respeita o motociclista e entre um outro veículo maior e o motociclista ele joga para o motociclista. Ou você acha que, via de regra, é o motociclista que está perdendo a mão um pouco? O que acontece? O veículo, quando você está no veículo, você se sente menos exposto, mais protegido, às vezes você acaba se acomodando. Tá ali. E o veículo te oferece alguns pontos cegos e esse conforto, essa segurança que o veículo te passa, muitas vezes você acaba se distraindo, deixando de observar alguns cuidados de segurança no trânsito, né? Então você pode, às vezes, né, fazer uma mudança de faixa. Acontece muito nas rótulas, né, que tem aquela primeira faixa que ela é contínua. Eu falo que aquilo é como se fosse uma parede. Você entrou ali, tem que passar no corredor até sair lá do outro lado. Aí, muitas vezes, a pessoa no veículo ali observa apenas o fluxo que está... Né, só fazer um adendo aqui. Para quem não sabe, aqui na nossa capital, ele falou rótulas aí, são as rotatórias, que aqui são enormes, né? Então, a faixa da direita aqui, na maioria delas, eu acho que agora todas, né? Mas tinha uma época que elas eram seccionadas e tal, hoje é contínua. Então, se você vem pela faixa da direita e você entra na rotatória, você já sai na faixa da direita para a via que faz cruzamento, né? Naquela rotatória ali. E aí, agora você não pode pegar e atravessar ela e passar para as outras faixas. Se você está nela, você tem que ir para a direita, não é isso? Isso. Só para contextualizar o pessoal certo. aí, que às vezes não... Então, acontece isso do veículo, ele invade, ele passa, ocupa as duas faixas, né, ao entrar na rotatória. É o que paga 2 IPVA, né, ele acha que está nas duas faixas ao mesmo tempo. E aí existe o caso, porque a motocicleta, ela é muito... Você acelerou... Ela sai rápido, né? E é isso. A massa dela é pequena, então assim, o motor às vezes potente, ela vai mais rápido, né? Ela tem um impulso mais forte do que um veículo. Então isso gera também no seu condutor
um poder De escape de mais escape rápido. mais rápido, né? Então, muitas vezes ele vê o veículo fazendo direitinho, percorrendo ali o percurso correto para entrar na faixa, na rotatória, aí ele acha que dá tempo porque ele está num negócio veloz. Aí ele acelera. Fora as dimensões, né? Que ele entra nos Sim, corredores sim. ali, ó, igual aqui, ó. Aí ele vê a brecha, não, dá pra passar. Dá para passar. E acontece, às vezes, você está conduzindo, acho que você já deve ter passado por essa experiência, passa um Acabou de passar um motociclista na contramão aqui, olha. Você está vendo? Então, assim, passa um motociclista na tua direita ou na tua esquerda, né? Então, assim, Não dá pra ver os dois ao mesmo tempo, porque o olho não... então, assim, na verdade, o motociclista, o condutor ele seria aquele condutor que tinha que ter, assim, mais cuidado do que o próprio condutor do veículo, porque ele está totalmente exposto, o teu joelho, o teu Pode ser corpo. projetado Então, da moto a qualquer momento. qualquer sinistro, por mais simples que seja, ele vai se lesionar. Manobra de marcha ré aqui, saindo da... né? O cara fez com cuidado aqui, um fluxo grande, mas ele conseguiu fazer. Sim. E aí vem aquela máxima que o pessoal gosta de falar, né? Quem bate na traseira tá errado? Nem sempre. Nem sempre. O que acontece? O Código de Trânsito, ele fala que você tem que conduzir o teu veículo guardando uma distância de segurança, né? De acordo com condições da via, condições ambientais, enfim. Ele não fixa uma distância. Por que ele não fixa uma distância? Porque o condutor, ele tem que, a pessoa para conduzir o veículo, ele tem que ter a capacidade de avaliar qual que é a distância segura. Se eu estou numa via que é 60 km por hora, a velocidade regulamentar, eu vou guardar uma distância. Agora, se estiver uma chuva forte, a pista molhada, logicamente, essa distância vai ter que ser maior. Para dar tempo de frear se o Sim, da frente... eu tenho que ter uma distância de forma que, havendo necessidade, eu consiga imobilizar o meu veículo em segurança ou, né, realizar uma manobra de evasão ali. de escape. Exato. Escape, melhor dizendo. Então, assim, por isso que o Código de Trânsito ele não fixa uma distância. É 50 metros? Não. Ele fala que você tem que conduzir com essa atenção e esse cuidado, avaliando essas variáveis, né? Para que você consiga ter uma distância. Você que gosta aí de ficar andando colado aí na traseira do coleguinha que vai na frente, tome cuidado, porque um buraco na frente, entra um cachorro, o cara dá uma freada e você colidir, você vai ser responsabilizado, né? Então, por exemplo, voltando ao que você falou. Por exemplo, se você para teu veículo e aí, sei lá, se descuida do freio e às vezes é um aclive, o veículo desce e colide tua traseira, né, tua posterior no veículo da frente. Então, estou citando um exemplo, mas existe quem deu caso. causa foi o que... mas isso é ou muito então raro, né? você está saindo da tua garagem, você sai sem a devida atenção ao fluxo igual aquele veículo estava saindo. Você simplesmente sai e o veículo que está trafegando é pego de surpresa, sem tempo ou distância Então, citei alguns exemplos, mas assim, lógico que boa parte, eu diria que a grande maioria, sim, mas nem sempre, né? Não pode tomar como regra referência. Exatamente. Aí a gente falou mais assim da questão do trânsito e tudo, mas vamos falar agora um pouquinho da parte profissional, a parte boa da profissão. Financeiramente, vale a pena a carreira de perito? Vale porque A gente está aguardando um concurso aí, né? Chegar. Sim. Se você observar em todos os estados, né, e também a nível federal, a carreira de perito, né, oficial criminal, ele fica ali entre os cargos né, do executivo ali que melhor paga, né? E aqui no Tocantins também é a mesma coisa. Então, assim, do ponto de vista financeiro, compensa você se comparando a outros cargos outros cargos públicos, né? Compensa. Logicamente que esse compensa... Depende da realidade da pessoa, né? Ele tem o seu
o seu contraponto também, que tem responsabilidade. Eu falo que Você paga um preço para ter esse salário um pouco melhor, né? paga um preço. Eu falo que às vezes a gente sai do plantão, mas o plantão não sai da gente, né? Você entrega. Eu falo que falo não. Eu trabalho todos os dias. Por quê? Se você sai do teu plantão, por exemplo, eu faço um plantão de 24 horas e você atendeu 4 ocorrências, aí você pega aí, né? Teve dos casos que você atendeu, isso 3 ou 2 desses casos vai gerar um inquérito ou TCO, enfim, vai gerar um procedimento criminal. Você vai ter 2 ou 3 laudos para elaborar. Cada laudo desse, dependendo, por exemplo, você pode ter um laudo mais simples que você faz em 4 horas, né? E você pode ter laudos mais complexos, que aí vai demandar mais tempo, né? Vai demandar 1 dia, 2 dias, né? Enfim, ou seja, sua folga é preenchida com laudo, com o teu café com laudo. Isso. Exatamente. Você tem uma rotina, vamos dizer assim, uma rotina de escritório na folga. Exato. Produção de texto, né? Então, assim, é por isso que a gente está assim, ansiosos, né? Para que tenha logo um tem concurso. aumentado muito a quantidade de ocorrências e reduziu pela metade o número de profissionais, né? Aposentou muita gente, né? Creio que aposentou o dobro de pessoas que entrou no último concurso já, né? Tem muitos colegas que... porque assim, a carreira, como eu falei, é gratificante, é bom, mas ela é cansativa. Tem que ter um preparo psicológico, Exato. Né? Se você pegar a tua foto de quando você tomou posse, você começou a trabalhar e compara ano a ano, você percebe que, que a tua carenagem vai dando uma dilapidada na carcaça, né? Então, assim, os colegas, por mais que goste, né, de atuar, quando atinge os requisitos ali para aposentadoria, tem uns que até que aguentam um pouquinho, mas acaba que, né, tem que descansar. Vai embora logo, vai embora logo. E assim, nós tivemos muitos colegas que se aposentaram nos últimos anos, né? Desde a época do último concurso, iniciou-se em 2014 e a posse dos aprovados foi em 2017. Então, desde 2014 até hoje foram um número grande de aposentadorias, de baixas, né? Quase 50% do efetivo. Pois é. E na contramão disso, a demanda aumentou bastante. Aumentou o número de veículos, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de crimes. Não está fácil, não. Sim. Então você que quer ser perito, já fica de olho aí que tá para sair um edital da perícia aqui do Tocantins, né? A gente não sabe exatamente quando vai sair, mas especula-se que sai esse ano ainda, né? Nas próximas semanas ou meses. E aí você vê o edital, veja o edital anterior, para você verificar quais são as disciplinas, a matéria, para já ir se preparando. Você que aí é um engenheiro de qualquer área, um contador, um médico, tem área de medicina legal também, tem geologia, biologia, biomedicina, química, física, matemática, tem várias áreas aí para você, lá na Lei 2887/2014, aqui do Tocantins, você vai encontrar todos os cursos superiores que fazem parte das especialidades que são aceitas, né, para o edital do concurso de perito. Das áreas financeiras também, trabalhamos com crimes financeiros. Contabilidade, economia. Sim, exato. E uma coisa interessante também que é bom a gente falar, tem outros estados também que podem estar com editais abertos, né? Todos os estados têm perícia criminal. Nem todas as perícias criminais fazem parte da Polícia Civil. Aqui no Tocantins, todos os peritos são policiais civis também, né? Além da área de perícia, você também é um policial civil. E é uma das carreiras policiais, né? Tem uma PEC tramitando no Congresso para criar a figura da polícia científica, onde vai ser a atuação dos peritos oficiais, para meio que organizar melhor, né, a categoria, a classe profissional, até para prestar um melhor serviço, porque aí isso engloba uma série de coisas, né, recursos e tudo mais. Assim, Silvio, o que acontece? Ao contrário assim, de que muitas pessoas pensam,
aqui no Tocantins, nós estamos dentro da estrutura da Polícia Civil, né? Então, todos os peritos oficiais, né, criminais aqui no Tocantins são policiais civis, né? Mas mesmo aqui, nós estamos dentro, né, da estrutura do arcabouço da Polícia Civil, nós atendemos outros entes também. Nós atendemos demanda judicial, do Ministério Público, demandas da PM, da Polícia Militar, Defensoria. né, Defensoria, demandas administrativas. Então, a perícia, ela de forma natural, ela caminha para essa autonomia, porque ela não serve somente à demanda intrínseca da Polícia Civil, né? Tem uma Então, gama de outras sem demandas. contar que isso reforça a independência, né? A independência técnica, a independência funcional que a perícia exige, né? Porque Tem que manter o que isenção, precisa de recursos específicos. Nós estamos aqui Equipamentos dentro, caríssimos, né? nós estamos dentro da Polícia Civil, na estrutura da Polícia Civil, certo? O nosso laudo, ele precisa ser imparcial, ele precisa se ater às verdades materiais. Só que a mesma Polícia Civil, ela instaura o inquérito, um TCO, ela instaura o procedimento de polícia judiciária e vai promover as investigações, vai buscar outros elementos para juntar, para se formar uma comprovação mínima de autoria e materialidade para que o Ministério Público possa, né, apresentar ou não denúncia. Então, ou seja, a perícia ela está inserida dentro de uma estrutura que também é responsável por atuar de forma acusatória. Então, tem essa necessidade dessa independência total, para que o perito, não estou falando que tenha, mas aquela coisa... Para evitar que possa vir a acontecer, exatamente. Né? E também aquela coisa... não pode haver nenhuma ingerência no trabalho. E nem suspeita de que não tenha sido feito com independência. Então, e nem falta de recursos que não permitam que ele tenha um suporte material, né, e de equipamentos para realizar a perícia, né? Exato, é isso. E, assim, a gente está vendo aqui imagens de trânsito, né? Eu coloquei até para a gente ter vez ou outra ter uma referência. Ela falou sobre a questão dos motoristas aqui da nossa capital e tudo. Você acha que existe esperança ainda da gente ter uma educação no trânsito melhor, das pessoas melhorarem a forma como conduzem? Ou você acha que vai ser assim para as próximas décadas também? Eu acho que sim, pode melhorar. Eu vejo que tem luz no fim do túnel de melhorar, porque o trânsito ele está cada vez mais está sendo trabalhado na escola, na pré-escola, as gerações futuras. Sim, porque é como eu falei, mais que um comportamento regido por um contrato social, que é um código de trânsito, o trânsito são interações entre pessoas, entre indivíduos. E essas interações elas precisam ser pautadas pela cordialidade, pela educação, pelo bom senso. Respeitar as então normas. A criança ela é capaz de aprender sobre bom senso, sobre cordialidade, que eu falo assim, que são as bases do trânsito seguro, de um trânsito bem fluido, de um trânsito sadio. Então, a partir do momento que... eu não sei se você tem dirigido em outras cidades, mas tem cidade que você chega e até o traçado às vezes nem favorece muito, mas você vê que a educação dos condutores é outra. Você percebe, você sinaliza... Pessoas dão passagem. Sim, você sinaliza que quer fazer uma conversão. As pessoas, né, se comportam no sentido de favorecer a fluidez. Né? Tá o trânsito fechado, você está estacionado, você quer
sair, quer adentrar no fluxo de rolamento. As pessoas favorecem. Ah, você. Então, assim, eu tenho esperança que vai melhorar porque está sendo trabalhado essas bases. Então, o próprio fato da gente estar falando sobre trânsito aqui, tem, né, outras pessoas, né, também falando sobre isso, isso gera educação para o trânsito, gera conhecimento. E o trânsito ele necessita de conhecimento, necessita de empatia, necessita desse entendimento que o que está ali do teu lado não é Um uma rival. lata, não é uma lata, não é um metal. Dentro daquilo ali tem pessoas, tem seres humanos, às vezes tem até teu parente, teu familiar. Então do lado ali tem pessoas. Você tem que tratar pessoas com cordialidade. Então, a partir no momento em que as pessoas entenderem isso, se comportarem como tal, com certeza o trânsito melhora bastante. Teve algum caso assim que você ficou muito surpreso ou chocado, alguma coisa inusitada durante o período? Você já está há quantos anos, né, na perícia? E nesse período você tem algum caso inusitado assim que você possa contar, que você achou interessante? Eu estou completando 8 anos de perícia. Tem alguns casos, lógico, tem alguns casos inusitados, mas por questões a gente não pode. Aham. Sem citar nomes e datas. Mas assim, no trânsito, tem aqueles casos assim que não são raros, que às vezes você chega no local, já aconteceu, por exemplo, eu chegar no local de acidente, o indivíduo né, que causou o acidente, ou seja, é o indivíduo que deu causa ao sinistro ali, ele entendeu que ele estava correto só pelo cheio da razão, só pelo fato de que a habilitação da condutora da motocicleta estava vencida. Então, assim, existe essa confusão de que... E ele estava mesmo assim, se achando e querendo ajudar na perícia ali, eu tive que... Por umas duas vezes... Ensinar o perito a Por fazer umas o vezes eu falei, trabalho. senhor, esse local aqui, eu preciso trabalhar nesse local, o senhor, né, aguarda ali o término do trabalho que eu posso estar tirando todas as dúvidas. E ele continuou, que assim, eu precisei ser um pouco áspero com ele, porque ele estava... Atrapalhando o serviço. Estava atrapalhando. Porque assim, e muita gente faz essa confusão. Por exemplo, a habilitação vencida, né, existe infrações que são administrativas, mas não tem o condão de ser a causa de um acidente. Eu cito, às vezes, para ficar mais claro, um clássico que é você furar o sinal vermelho. Você tem 2 veículos, um indivíduo com a habilitação vencida e o outro com a habilitação normal, em dia. Aí o que está com a habilitação em dias, ele chega e fura o sinal vermelho e colide, né, com outro veículo. Tá. Quem deu causa ao acidente? Né, considerando esses fatos que eu falei. Não foi o fato da habilitação. Foi ter avançado o sinal vermelho. Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas confundem uma infração administrativa como causa determinante do acidente. Porque a gente trabalha, né, para identificar a causa determinante. O que é causa determinante? É uma ação, é um comportamento, é algo que, se você remover daquele evento ali, não teria acontecido o acidente, né? Então a gente bom. busca... Então, assim, a causa determinante, pelo que o João falou aqui, é aquele evento que, afastado, o acidente não aconteceria. Isso. Se não tivesse avançado o sinal vermelho, o acidente não aconteceria. Teria acontecido. Se tivesse mantido a distância de segurança, o acidente não teria acontecido. Se tivesse, por exemplo, acionado os freios, na distância que estava, o acidente não teria acontecido. Sim, sim. Aí você tem, às vezes você tem Pode ter 2 causas determinantes? Pode. É um pouquinho difícil, mas você pode ter que são causas... Como é que fala? São dois comportamentos, 2 causas que... Vou pegar um exemplo clássico aqui. O indivíduo colidiu os 2 pneus exatamente em cima da linha central de divisão de fluxo. Geralmente só quando é culpa concorrente, né? É culpa concorrente. Então, voltando à questão que você falou, tem um exemplo clássico, assim, que acontece muito. Você tem um indivíduo,
cruzamento de via, você tem a sinalização pare, né? Que é porque ela é imperativa, ela não é diminua, ela é pare. Pare, verifique o fluxo e veja se tem condições de segurança para você fazer a transposição, né, da via, atravessar. Então, muitas vezes a pessoa chega, para, verifica que o veículo está lá na distância segura e vai fazer a travessia. Só que o veículo está vindo numa velocidade acima do que se esperava. Porque quando você está no trânsito, você presume, espera que todos estejam de acordo com as normas de circulação. Aí ele está com a velocidade acima da regulamentar e não dá tempo você fazer a travessia, chega e colide. Aí chega, não, mas ó, o sinal pare lá, eu estou certo, estou correto. Só que o que a perícia vai fazer? A perícia vai, né, baseado nos vestígios deixados, de dispersão de energia cinética, então a frenagem, os danos, vai estimar a velocidade de ambos os veículos, né? E aí vai fazer o quê? Vai verificar no momento em que o veículo que iniciou a travessia, qual era a posição do veículo que estava vindo na via. E a partir daquela posição, você anima ele, né? Você faz os cálculos. Se ele estivesse na velocidade regulamentar, o contato aconteceria? Se o contato acontecer, então não foi a velocidade o fator que deu causa ao acidente. Foi às vezes um descuido aqui, né? Embora ele tenha parado na placa de parada obrigatória, mas ele não observou que o veículo estava muito próximo para ele iniciar a travessia. Aí, se o contato não aconteceu, né, da velocidade regulamentar, então foi a velocidade que foi causa. Então, de forma imprudente, o veículo estava trafegando a velocidade muito acima, de forma que chocou com um outro veículo, né? Ou seja, ele estava circulando, transitando, desrespeitando as normas de circulação. E o outro entendeu que ele estava. Então, ele faltou com um dever, né, de cuidado. Excelente. O que você tem de contribuição, por exemplo, para um jovem que está aí fazendo algum curso superior, que já terminou sua faculdade, que é dos que são compatíveis com os peritos, uma mensagem que você deixa para aquele que quer ser um perito, que gosta da área de trânsito mesmo? O que ele tem que já começar a se preparar para ser um perito de trânsito? É só ficar atento aos editais, tudo? Ele tem que repensar primeiro o que ele vai enfrentar lá, assim... Se você quiser falar um pouco também sobre as dificuldades do dia a dia do perito de trânsito, fique à vontade. Tá. É bom falar também da parte ruim, né? Sim, eu falo que muito sol, né? Às vezes Porque não tem horário, né? Eu até brinco, falo, meu pai, meu filho, estude para que você não precise trabalhar o sol. E hoje... No sol e na chuva, né? Exatamente, porque não importa, às vezes você está todo mundo abrigado lá e você tem que estar na chuva, no sol, lá fazendo o teu trabalho de perícia, né? Para poder desobstruir a via. Então, assim, mas assim, como eu falei, a perícia ela é muito ampla. Então, se tu não gosta de estar num ambiente externo, tem vários, você pode estar na laboratório de genética, os laboratórios de química forense, você tem os laboratórios de balística, de crimes financeiros, documentoscopia. Então, são várias opções, né? Mas se você gosta de estar na rua, você tem aí crime de trânsito, tem crimes você contra a gosta de pessoa, respirar puro. meio ambiente, nem sempre. Mas assim, eu acho o seguinte, a partir do momento em que você tem vontade, né, de atuar nessa área, você quer ser um perito criminal, naquele momento você já tem que começar a trabalhar para isso. Não vai esperar abrir editais, até porque sempre está tendo, em um estado, em outro estado, está tendo oportunidades. E assim, quanto mais... E é muito curto o período entre a saída do edital e a realização da prova, né? Exatamente. Então você não precisa esperar sair edital. Você tem que sair na frente, porque o concurso ele é uma corrida, né? Então você já sai na frente, já começa a se preparar. E quando você começa a se preparar, você, cada dia mais, você está chegando mais próximo do teu objetivo, né? Volta a minha história lá do início lá.
eu vi, gostei, sonhei com aquilo, embora de forma inconsciente, eu trabalhei nessa direção. Então, não fique só nessa vontade, nesse sonho. Comece a trabalhar para isso e não precisa, como eu falei, não precisa se sacrificar. Preze pela qualidade ao invés de quantidade. Ah, precisa deixar de ir na festa. Logicamente, você não vai todo final de semana, até porque fisicamente você não vai estar pronto para estudar. Você vai estar, teu corpo vai estar exigindo descanso. Mas você não precisa deixar de ir para a festa, você não precisa de ir para o teu futebol, você não precisa de ir ao shopping. Mas tem ali aquela rotina. Tem que se dedicar um pouco Se mais para o estudo e dedicar, menos para essas atividades de exatamente. lazer. Tenha Não qualidade no teu precisa estudo. zerar, né? E muito importante, cuide do seu corpo e de sua mente. Porque isso reflete muito na qualidade do teu estudo. Um corpo cansado, uma mente cansada, não adianta você estudar. Você vai estudar 1 quilo e vai absorver 1 grama. Já passou algum risco grande, assim, em local? Tentaram te atropelar ou, sei lá, algum... Porque, às vezes, principalmente trânsito, o pessoal tá meio nervoso, né? E, às vezes, quer descontar no perito ali. Ou já aconteceu isso? Ou em algum outro caso também? Já teve situações complicadas, já teve situação que tive que correr, saltar o guarda-rei para não ser atropelado. Já tive Só que... fura o bloqueio, né? Sim, isolamento. já tive que sacar a arma e atirar para cima para conter distúrbio ali entre... Porque muitas vezes chega no local ali e tá... Às vezes tá, né, os parceiros da TTM, né? E, como se sabe, né, eles não dispõem de armamento e alguns locais tem aglomeração de pessoas e aí muitas vezes de policial que está ali é só você. Então já aconteceu o caso de ter início ali de um distúrbio e eu me ver na situação de tomar alguma... Já teve atitude, né? alguma atitude, já teve colega meu de trânsito realizando a perícia, o indivíduo partiu para cima dele com facão, ele teve que sacar a arma Se né, defender, se né? defender. Não chegou a efetuar disparo, né? Mas teve que efetuar a prisão ele teve que efetuar a prisão, né, do indivíduo. A gente tem que estar preparado. Tem o bônus e o ônus, né? Sim, exatamente. Olha, tá muito bom a entrevista. Eu sei que você tá com o horário apertado, né? Eu vou ter que encerrar. Infelizmente, né? Porque eu gosto de falar de trânsito, mas eu fico aberto aqui o convite para você voltar outras vezes, inclusive para a gente falar de coisas específicas, né? Sim. Falar da gente, por exemplo, pegar cenas de acidentes. Fale aí você que está assistindo o nosso podcast. Você quer que a gente comente sobre vídeos de acidentes ou de situações que acontecem no trânsito, que o pessoal coloca nas redes sociais, para a gente tentar ali identificar de forma técnica, como um perito avalia aquilo ali e saber qual foi a causa determinante daquele acidente? Comenta aí embaixo se você acha que é uma boa ideia e se você quer ver esse tipo de conteúdo aqui. Porque se você quiser, nós vamos trazer um especialista para avaliar esses vídeos aí desses acidentes que acontecem para tentar esclarecer a causa determinante ou formas de você evitar certos tipos de acidente. Então, siga nossas redes sociais, Esfera Podcast, lá no Instagram, siga nosso perfil, Esfera Podcast no YouTube, se inscreve, clica no sininho aí para receber as notificações dos novos episódios, comente, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos em outras redes sociais e também no Sim de Perito. Acesse, clique aí para seguir o nosso perfil no Instagram e também se inscreva no nosso canal no YouTube, Sim de Perito, Sindicato dos Peritos do Tocantins, que está sempre com bons conteúdos também na área de perícia. E o Esfera Podcast, que fala sobre empreendedorismo e também sobre motivação para concursos públicos, para motivação para você empreender e trazendo sempre conhecimento, melhor conteúdo, coisas realistas, nada de ilusão, ninguém vai mentir para você aqui, falar coisas absurdas. Na área de perícia você vê aí o CSI, uma ótima série, mas também muita ilusão, né? Tem coisa que realmente é daquela forma que a gente trabalha, mas tem coisas que estão muito além da realidade, né? E da mesma forma para o empreendedorismo, né? Pés no chão, galgar um degrau de cada vez e ter responsabilidade e educação financeira para que você possa ter sucesso na sua trajetória. E Joel, você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal seguir ou você é mais fechado?
eu sou mais contido. Não, eu agradeço o convite, é sempre bom, é uma área que eu gosto de estar falando, até porque quanto mais tem pessoas esclarecidas, menos trabalho para você lidar, né? Não, assim, não só pelo fato de trabalhar, mas é uma pessoa Menos problemas para a sociedade. Sim, exatamente. É uma pessoa que deixa, às vezes, de ter uma dificuldade por conta de uma lesão. Um prejuízo financeiro. Causar um prejuízo para um público que terceiro. não vai perder o seu parente. Um ente público, não. Um ente seu que vai estar ali com plena saúde. Então, quanto menos acidente tiver, melhor. E é sempre um prazer estar esclarecendo, estar passando algumas informações de forma que o trânsito, né, melhore, flua melhor cada dia com mais segurança. Então, muito obrigado e sempre que tiver o convite é um prazer estar aqui. Então, em breve nós vamos trazer aqui de volta. E é isso aí, dirija com segurança, dirija com cuidado, vamos respeitar o coleguinha que está dirigindo aí ao seu lado e sempre buscando isso, segurança, prudência no trânsito, para que o trânsito flua com mais tranquilidade, nós tenhamos menos danos ao patrimônio, danos físicos às pessoas e que nós deixemos aí um trânsito melhor, um futuro melhor para as próximas gerações, para que a gente possa ir e voltar com segurança para a nossa casa, para a nossa atividade de lazer, para o nosso trabalho, é isso? E muito agradecido mesmo, Joel. E você, que é nosso telespectador, siga, compartilhe, comente e fiquem com Deus.